Meus amigos, hoje eu quero falar um pouco sobre ansiedade. Eu sei que o assunto ansiedade ele é bem amplo e envolve várias áreas do conhecimento. Isso porque a ansiedade pode se manifestar por diversos motivos, como por exemplo traumas, estresse, razões hormonais, emocionais ou até mesmo motivos genéticos, além, é claro, das razões espirituais. E eu vou te falar sobre a ansiedade dividindo o assunto em 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou explicar o que é e quais são as causas da ansiedade. E no próximo vídeo, que vai sair na próxima semana, eu vou te falar sobre as 3 formas de como se livrar da ansiedade. Tudo isso me baseando nos ensinamentos da Palavra de Deus. Então, acompanhe esse vídeo até o final e para você não perder o próximo vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe ativadas as notificações. Infelizmente, nesses dias, estamos vivendo momentos difíceis no mundo todo. E não é somente por causa de pandemia, mas também por causa de guerras, conflitos, pobreza, crimes, violência, coisas que estão acontecendo cada vez mais perto da gente. Por isso, é tão importante você entender o que é ansiedade e como se livrar dela. Então, começando pela definição, podemos dizer que a ansiedade é basicamente a preocupação excessiva. É quando você sofre mais do que deveria, quando você sofre por coisas que talvez nem irão acontecer. É aquela apreensão ou suspeita que algo vai acontecer. Tem até uma estatística que diz que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Por isso a ansiedade é inútil. E esse sofrimento antecipado sobre coisas incertas é o que vai gerar um mal-estar físico, emocional, psíquico e consequentemente faz com que sintamos aflição, agonia, aquele aperto no peito, tontura, falta de concentração. E a ansiedade é uma avalanche ou um bombardeio daqueles pensamentos e se? Você é desses que fica conjecturando e viajando em todas as possibilidades? E se eu não fechar a venda? E se eu não receber o salário? Mas e se eu não puder pagar o aluguel? E se eu for despejado? E se eu tiver que morar na rua? Como eu vou fazer no inverno? Você já começa a sofrer por antecipação porque você já está com medo de passar o inverno morando na rua simplesmente porque estava preocupado excessivamente com as vendas. Por isso que precisamos entender a diferença entre ansiedade e medo. O medo é baseado naquilo que você está vendo claramente, quando realmente existe uma ameaça, mas a ansiedade é diferente. O medo tem uma certa lógica, mas a ansiedade simplesmente imagina a ameaça e cria o sentimento de apreensão e de pânico. E olha só essa informação. Segundo a OMS, o Brasil é o país com maior taxa de ansiedade do mundo, primeiro lugar, e o 5º em casos de depressão. Nos dias de hoje, por causa da velocidade da internet, as notícias em tempo real fazem com que sejamos bombardeados com más notícias, ameaças todo dia, toda hora. É pandemia, crise política, crise econômica, aumento do desemprego, violência. Isso é tão intenso e tão forte que mal passamos de uma crise e já ficamos sabendo de outra. E isso tem sido uma das principais causas que tem levado muitas pessoas a ficar ansiosas. Agora, caminhando para a Bíblia, eu vou te falar o que quer dizer o versículo, a frase bíblica tão conhecida: não andeis ansiosos por coisa alguma, que está lá na carta que foi escrita aos Filipenses, no capítulo 4 e versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E depois que você entender o contexto dessa frase, desse versículo, vai ficar mais fácil para você entender sobre as 3 formas de se livrar da ansiedade, que vai ficar para o próximo vídeo. Bom, quem disse essa palavra, inspirado por Deus, foi um homem chamado Paulo. E se alguém tinha motivos para ser ansioso, era ele. Pensa na situação há 2000 anos. Ele já era um homem mais velho, tinha aproximadamente 60 anos. Estava em uma prisão romana, isso mesmo, ele estava preso quando escreveu essa carta, ensinando sobre não estar ansioso por coisa alguma. Provavelmente ele está muito magro, pele e osso, por causa dos quilômetros percorridos em suas viagens e dos açoites sofridos, dos castigos que ele sofria. Ele estava sendo perseguido pelo Império Romano. A Bíblia diz que ele levou 39 chibatadas em 5 ocasiões diferentes, foi espancado com varas, e ele tem provavelmente cicatrizes espalhadas por todo o seu corpo. E em ocasiões que foi torturado, ele já foi tido como morto, estava lá preso, abandonado
por amigos e colegas até de ministério, de trabalho, e enfrentou naufrágios, tempestades e fome, e além disso estava na espera do julgamento perante o imperador romano. E como se a opressão do Império Romano não bastasse, Paulo também carrega o peso da responsabilidade das igrejas que ele liderava. Os membros estão em conflito, falsos pregadores pregam por orgulho, por inveja, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e o futuro de Paulo, nesse momento que ele está escrevendo, é totalmente incerto. E aqui não se trata de uma preocupação excessiva ou sem lógica, realmente o risco era iminente. Agora, se você não soubesse o que Paulo estava passando quando ele escreveu essa carta e ouvisse ele dizendo: irmãos, não andem ansiosos por coisa alguma, você talvez até pensaria que ele tinha uma vida boa, tranquila, que ele havia acabado de chegar em um hotel à beira da praia, tranquilo. Mas, mesmo nesse contexto que acabamos de falar, a sua carta aos Filipenses não traz nenhuma palavra de medo, ou reclamação, ou murmuração. O que Deus está nos ensinando através das palavras de Paulo não é que você precisa ser um super-homem diante dos momentos difíceis, ou que você nunca pode se sentir preocupado ou tenso, mas Deus está ensinando que quando a ansiedade bater a nossa porta, quando ela nos atingir, ela não deve permanecer na nossa vida. Você precisa colocar a sua confiança em Deus. Tanto Paulo quanto Jesus deixaram claro que no mundo nós passaríamos por aflições, que muitos momentos da vida seriam realmente difíceis. E por isso Jesus também disse: nas aflições tenham bom ânimo. Então a ansiedade, ela pode bater a sua porta no meio dos maiores problemas da sua vida, mas ela não deve permanecer, porque em Deus você pode depositar todas as suas preocupações e inquietações. E para que a ansiedade não seja constante em nossa vida, o caminho para nos livrarmos dela é fazer o que o próprio Paulo explicou no mesmo capítulo 4 da carta que ele enviou aos Filipenses. Então, no próximo vídeo, na parte 2, eu vou falar sobre as 3 formas que você pode se livrar da ansiedade que insiste em permanecer todos os dias na sua vida.